Muitas vezes nós somos, no dia a dia, nós somos instados, nós somos chamados para um encontro. E nós dizemos, não, eu não vou não quero, não estou interessado. Também nós encontramos a mesma situação biblicamente, em muitas e variadas ocasiões. Mas há uma delas especificamente que eu gostaria de destacar. Está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 10 a 12. Diz assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Na verdade, como está escrito, todo pecado é não crer em Jesus. Veja no mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, versículos 8 e 9, nós encontramos: quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim, diz o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, ainda, no capítulo 3, versículo 18, nós encontramos: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 24, encontramos: por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E a Bíblia explica que o motivo é que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e que todo homem peca. Ou seja, propiciação significa aquele que tem o poder de perdoar todos os nossos pecados. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículos 8 a 10, encontramos: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Na verdade, todo ser humano precisa ser perdoado. E o único que pode perdoar é Jesus Cristo. Para isto, o sacrifício dele na cruz, derramando o seu sangue, o sangue que limpa, purifica, transforma-nos completamente como alguém aceitável diante de Deus. Ainda na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 1 e 2, encontramos: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre a incredulidade? A Bíblia mostra que a incredulidade é um empecilho para que a salvação e para ver os milagres de Deus na nossa vida. Incredulidade é falta de fé ou a recusa em crer. A fé é essencial para a salvação. A Bíblia diz que é preciso ter fé para agradar a Deus. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, quando diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A única forma de receber a salvação é pela fé em Jesus.
A pessoa que não crê que Jesus morreu por seus pecados, não o vai receber em seu coração, nem vai ser salva. A incredulidade em relação a Jesus impede de alcançar essa salvação providenciada por Deus o Pai. O tipo de incredulidade que é mais perigoso é a incredulidade de quem se recusa a aceitar a verdade. Deus se revela de muitas formas e de variadas maneiras que podem ser claramente vistas. No entanto, muitas pessoas que são confrontadas com a verdade escolhem não acreditar. Quando isto acontece, as pessoas fecham os seus corações para a verdade, preferindo crer em mentiras, aquelas que fazem parte do pai da mentira, Satanás. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 20 a 23, nós encontramos o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Essa é a incredulidade de quem não quer crer. Mas ainda existe esperança para o incrédulo. Se ele abandonar essa sua incredulidade, se voltando para Jesus, receberá perdão e será salvo. Deus sempre perdoa quem se arrepende. Mas também nós temos a incredulidade na vida cristã. Outra forma de incredulidade é quando temos dificuldade em crer. Podemos até ser salvos e crer em Jesus, mas por vezes a incredulidade interfere na nossa vida espiritual. Temos dificuldade em largar a incredulidade da nossa vida antiga. Todos nós estamos sujeitos a abatimentos. Todos nós estamos sujeitos à incredulidade e ao abatimento que surge como resultado da incredulidade. Não importa quão santo seja o homem de Deus, a incredulidade será uma realidade em sua experiência, em algum nível e de alguma maneira. Essa incredulidade pode nos impedir de ver muitos milagres. A falta de fé limitou a ação de Jesus em Nazaré durante o seu ministério. Veja o que está registrado em Mateus, no capítulo 13, versículos 57 e 58, que diz assim: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Há certos momentos em que as coisas são tão nebulosas que não nos fazem mais sentido. Nesses momentos, podemos ser tomados por ansiedade. Podemos nutrir certas expectativas e se elas não acontecem do jeito que imaginamos, então nossas estruturas se abalam e parece que o chão se abre debaixo de nós. Perdemos o nosso referencial. Isto então nos deve fazer perceber que a fé de ontem não serve para hoje. A fé é um exercício contínuo. A de ontem serviu para o momento histórico de ontem. Nós precisamos da fé renovada para aquilo que está acontecendo hoje.
A confiança e vitórias do passado, ainda que sejam poderosos aliados na nossa caminhada cristã, não haverão de nos sustentar sozinhos. Precisamos de uma fé renovada, pão diário. Temos de confiar, com um olho no passado, que Deus estará conosco sempre no presente e também no futuro. Temos de usar o passado como uma evidência de que a mesma promessa que nos sustentou em outros momentos haverá de nos sustentar agora, no torvelinho que se passa hoje. Sabemos na teoria que nada é impossível para Deus, mas em certas áreas das nossas vidas sentimos que Deus não pode fazer nada. Precisamos tomar cuidado para que a incredulidade não estrague a nossa vida espiritual. Atenção! Isso não significa que devemos crer em tudo que as pessoas nos dizem. Devemos analisar tudo cuidadosamente e procurar entender o que a Bíblia nos diz a respeito. Isso encontramos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21. Diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Nossa fé depende, pode e deve ser bem fundamentada. Elias foi homem de muitas vitórias, tanto avanço, tantas manifestações do poder de Deus. Podemos aprender com Elias que mesmo no momento mais duro, no abatimento mais severo, na dor mais aguda, na aridez de alma, falta de esperança e fé, temos o recurso da oração. Elias estava chateado e abatido. Ele quer morrer. O que ele faz? Ele conta para Deus por intermédio da sua oração. Ele reclama com Deus por intermédio da sua oração. Ele apresenta para Deus a sua queixa, como o salmista que apresenta diante de Deus a sua aflição. Nós encontramos isto no Salmo 88, nos versículos 1 a 5, que diz o seguinte: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam à cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados das tuas mãos. Abacuque também leva a sua indignação diante de Deus em oração. Quando abrimos lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 1 a 4, encontramos: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Elias ora, ele pede a morte, é verdade, mas ele o faz ao próprio Deus. Como superar então a incredulidade? A Bíblia nos mostra que é possível que mesmo aquele que conhece Deus, que anda no caminho de Deus, que expressou sua fé no Senhor, sofra algum episódio de incredulidade. Os discípulos de Jesus, em mais de uma ocasião, mesmo após testemunharem os feitos mais fantásticos, sofriam de algum tipo de falta de fé. No episódio da tempestade ou na multiplicação dos pães e peixes, e mesmo
durante e após a crucificação do Senhor, eles foram incrédulos. Para superar a incredulidade e viver com mais fé em Jesus, você pode fazer algumas coisas. Primeiro, ler a Bíblia. A palavra de Deus tem poder para vencer a incredulidade. Isso é o que está em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Segundo, declarar a verdade, rejeitando todo pensamento mentiroso que promove a incredulidade. Tipo assim, não, Deus não está se preocupando com você, Deus não está interessado com a sua vida, Deus tem muitas outras coisas mais sérias para cuidar do que estar preocupado com você. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5, nós encontramos: porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, tirando de nós todos aqueles pensamentos de que Deus não está preocupado conosco e trazendo o conhecimento para a nossa mente. Terceira coisa, você pode orar, pedindo por mais fé. Num determinado episódio do ministério de Jesus, um homem trouxe seu filho, tomado por um espírito imundo, e suplicou que lhe expulsasse o demônio. Num certo ponto, o homem, desesperado, diz a Jesus, está lá em Marcos, capítulo 9, versículos 23 e 24, que diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Em algum momento esta é a oração que nós precisamos fazer. Eu creio em ti, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Diante daquele homem estava aquele que movia céus e terra. A fama de Jesus ia literalmente à sua frente. O homem sabia que só Jesus poderia ajudá-lo. Mesmo assim, ele reconhece que não tinha fé o suficiente. A palavra que aparece no grego para falta de fé é uma palavra que diz sem fé, ou seja, faltando a essência dela. Isso é o que acontece com muitos dos seguidores de Deus. Creem, mas não creem. E essa palavra deste homem precisa estar presente em nós. E crer é um exercício de fé. E não pode abrir espaço para não crer. Por isso a palavra de Deus te convida a não ser como aqueles que dizem não a Deus. Não seja como aqueles que, incrédulos, dizem o meu pensamento, o que eu entendo, a minha linha de raciocínio é a que vale. Humilhe-se diante do Senhor, entregue a sua vida ao Senhor e você vai descobrir coisas significativas e maravilhosas que você nunca poderia imaginar que seriam parte do seu conhecimento de Deus e para a sua vida de fé. Venha participar com muitos outros dessa experiência de vida. Seja bem-vindo.